Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O ano iniciou com o aumento da procura por atendimento nas unidades básicas de saúde de pessoas com sintomas gripais. Por isso está comigo hoje, em nosso espaço de entrevista, o coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, Evandro Borba. Bom dia, Evandro, tudo bem? Bom dia, ouvintes, tudo bem, sim. Evandro, se não bastasse Covid e gripe, agora tem também a tal da florona. E para começar, eu gostaria que você falasse sobre essas três doenças, a relação entre elas e um pouquinho também dos sintomas. Tem como diferenciar um pouco isso? Olha, não é tão fácil de diferenciar. O que está acontecendo? Os sintomas gripais e os sintomas da Ômicron são parecidos. A gente observa na entrada, nas unidades básicas de saúde, que agora não é tanto os hospitais que estão passando dificuldade, pelo contrário, mas sim as unidades básicas de saúde, a pessoa chega bastante abatida. Ela chega assim prostrada, ela chega com realmente num nível assim de cansaço muito alto, com dores no corpo, algum tipo de febre, né, e bastante cansada. Né? É diferente do que a gente verificava nas outras cepas, como na P1, né? Em que a pessoa, essa que mais matou no país, em que a pessoa já tinha um processo de palidez muito alto, ela tinha uma pele pegajosa e ela tinha a saturação abaixo de 60%. Então hoje se percebe que a Ômicron ela ataca o corpo por inteiro, né? Ela derruba a pessoa e como se fosse uma gripe, só que ela é mais potencializada e não há como fazer nenhum tipo de comparação, é apenas como se fosse. A gente ainda não tem uma base ainda sobre essa doença mesmo, porque me parece assim que ela atinge mais as pessoas e ela é mais rápida na sua contaminação. Então, para fazer uma analogia, as outras cepas, você contraía ela às vezes demorava até 10 dias para aparecer os sintomas. Hoje o que está acontecendo? As pessoas que se contaminaram, por exemplo, entre o dia 30 e o 31 de dezembro, dia 2, 3 de janeiro, elas já começaram a apresentar sintomas. Então, a pessoa que, por um acaso, que ela tenha se pensado assim, me contaminei no dia 23 ou 24 de dezembro e foi dar sintomas agora dia 4 de janeiro, não. Isso não é possível. Totalmente fora. Então, assim, a Ômicron ela tem essa velocidade de transmissão, principalmente porque os sintomas já começam a se manifestar mais rapidamente. E, logicamente, que uma pessoa que está com sintomas, que ela começa a apresentar sintomas mais rápidos, o que acontece? Ela está transmitindo mais rápido também. Porque você vai transmitir naquela fase aguda, naquela fase que você está com sintomas. Então esse é um diferencial e por isso que aconteceu tão rápido e tão rápido chegou aqui em Teutônia. Porque o que aconteceu? A população acabou indo fazer suas festas no final de ano, foi para um planejamento, chegou lá, tinha outra situação, né? Chegou lá para poucas pessoas, chega num lugar, tem uma multidão. Então, nesse sentido, a gente acredita que tenha dado. Sobre a questão dessa flurona, para o ouvinte entender, é apenas uma invenção, né, do que seria. A pessoa pegou gripe, pegou, por exemplo, um H3N2 ou um H1N1 junto com a Covid. Tá? Então pegou dois casos, pegou as duas doenças ao mesmo tempo. Nós tivemos até um caso aqui em Teutônia, né? Mas a pessoa se encontra bem, tranquilo, sem problema nenhum, e estava com o esquema vacinal completo e talvez isso tenha amenizado os sintomas, né?
Evandro, a questão do aumento de casos não é algo isolado do município de Não. Teutônia, é algo que está acontecendo em todo o estado, né? Todo o estado, em todo o país, né? Então, hoje a gente falava um tempo atrás, porque doenças novas, a gente está sempre aprendendo, todos nós estamos sempre aprendendo. Então, a gente falava antes para se pensar no coletivo. O que eu vou dizer hoje para as pessoas? Pensem no individual. Eu não deixei de ir nos lugares que não tem aglomeração, eu não deixei de ter a minha vida, mas eu selecionei as situações. Às vezes chegava num lugar onde tinha muita aglomeração, partiu, vou embora, vou ficar aqui para quê? Para daqui a pouco me contaminar, daqui a pouco voltar para o meu trabalho e contaminar todos os meus colegas? É isso que eu quero? Entende? Então eu acho que a pessoa tem que pensar no seu individual, fazer a sua parte. Esse é o primeiro ponto, saber que tem consequências para isso. E consequências que a gente fala é o seguinte, até agora o Estado ainda não se manifestou, eles vão fazer, a equipe do Gabinete de Crise parece que vai fazer uma reunião amanhã à tarde, tá? Então assim, podem vir situações por aí, né? Então o que a gente verifica assim é que não é um caso isolado, é um caso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Os locais ainda que não apareceram o problema porque ainda não se buscou, não se procurou, tá? Então, Teutônia já apareceu porque realmente a gente faz uma busca, tem equipe de vigilância e saúde, tem toda a equipe de atenção básica, tem toda a equipe de saúde mesmo fazendo busca, fazendo as diferenciações. Então, assim, eu acho que convém as pessoas verificar o seu planejamento de férias. Eu acho que seria uma ideia muito boa para evitar transtornos, tá? Porque a porta de entrada de um atendimento não é o hospital, é as atenções básicas. Onde você for, para onde você ir, não vai ser o hospital. E as atenções básicas, são os conhecidos postos de saúde, estarão abarrotados de gente. Então eu acho que convém verificar um planejamento, se for fazer férias assim, e dar uma analisada, fazer um planejamento porque vale a pena. Evandro, falando em unidade básica, em posto de saúde, a gente precisa lembrar a nossa comunidade que houve uma pequena alteração aqui no município também na questão de atendimento de consultas eletivas. Sim, houve porque eu participei dessa reunião e é necessário, na verdade, principalmente, nós estamos agora num período de férias, tá? Numa volta de férias. E como começou esses casos, apareceu esse boom de casos Covid e também gripes. E aí gripes, porque a gente também fez uma análise assim, boa parte da população não fez vacina da gripe no inverno, tá? E agora está aparecendo, e as gripes do verão, elas são tão violentas quanto as do inverno. Foi necessário fazer esta parada das eletivas para se fazer uma análise, tá? E é isso que a gestão está fazendo, fazer uma análise e depois, conforme a situação for aparecendo, eles tomam a decisão. Ou vai fazer um atendimento específico num só local para os casos compatíveis com a Covid e compatíveis com sintomas gripais, ou vai se manter as atividades, voltar às atividades normais, tá? Então precisa se fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico que está sendo feito não tem saída. O próprio Estado ainda não emitiu ainda uma decisão, né? Eles que têm equipes técnicas maiores, né, que lidam só com isso, ainda tem suas dúvidas. Então imagina os municípios. Então nesse sentido só foi parado esses atendimentos seletivos mesmo, por medida de precaução. Por quê? Porque tem pessoas que vêm para trazer um exame, que dá um tempo atrás, e aí mostrar para o médico. Aí veja bem, uma pessoa saudável vem para um posto de saúde fazer um exame, mostrar um exame e daqui a pouco se contamina. Como é que nós, da parte de saúde preventiva, o que a gente vai dizer? Então, nesse sentido, mas é uma situação, acredito que temporária, né, que vai ser analisado ainda melhor para ver se retorna às atividades normais ou se vai fazer um local específico. Tá?
Perfeito. Bom, a melhor forma de amenizar qualquer situação ainda é a vacinação, como você dizia, para qualquer forma de gripe. Sim, para qualquer forma de gripe, sem sombra de dúvida. E lembrar a população que as vacinas da gripe, elas estão há muitos anos já sendo utilizadas. Eu, em 2020, como não tinha vacina da Covid, e eu sou funcionário público de carreira, mas eu peguei e fui na rede pública particular. Eu fui na rede particular e comprei a minha vacina. E aí peguei e fiz ela para mim, fiz ela para o meu filho, assim, essas coisas assim, e mais outros familiares também. Para quê? Para tentar reforçar, porque a gente não tinha nada de oferta de vacinas da Covid, nem nada, não se tinha nada em 2020. E consegui passar bem a pandemia, né? Agora fiz de novo a vacina da gripe no intervalo, aí fiz pela rede pública, está nos postos de saúde à disposição da população. E ajuda bastante, porque aumenta bastante a imunidade, né? E eu sempre digo, vírus, eles podem ter suas características, mas são vírus, né? Então, nosso organismo precisa estar forte. O único cuidado entre a vacina da gripe e da Covid é aqueles 15 dias de intervalo. Sim, aqueles 15 dias de intervalo, e também se você tiver com algum sintoma gripal, você deve informar ali o vacinador, aí ele vai te dar um prazo ali até passar aquilo dali. E eu sempre utilizo como forma de vacinação a pessoa fazer previamente uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras, legumes, sucos naturais feitos na hora, e 10 dias pode ir lá fazer a vacina que vai dar tudo certo. Eu sempre utilizei esse método, né? É estar forte para receber, né, um vírus atenuado. Evandro, vacinação da Covid passou por várias mudanças. Tem dose de reforço, a Janssen não tinha a segunda dose, agora tem. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de prazos para o pessoal que está em casa pegar a caderneta agora e verificar se está com a vacinação em dia. Exato. A vacinação ela tinha então um intervalo de 6 meses entre uma dose e outra, agora já passa para 5 meses, né? Então, eu acho que convém as pessoas pegarem e colocar nas agendas do próprio celular, que ele vai despertar, né? Porque basicamente a população em peso tem um celular, que tem uma agenda ali que pode avisar ela dessas questões, porque a gente esquece, a gente tem tantas coisas, tem família, tem muita coisa para resolver, trabalho, e acaba esquecendo. Então é importante, fez a vacina, coloca na agenda ali da próprio celular para despertar daqui a tantos meses. Ajuda bastante, sabe? Teve muitos casos que o pessoal chega nos postos e diz, eu tinha me esquecido e coisa e tal, né? E aí daqui a pouco ela fica em situação de risco até para, às vezes, em alguns lugares, nessas viagens que há em alguns estados a exigência, né, do comprovante de vacinação. Então é importante se dar-se uma verificada nisso daí, que poderia ajudar bastante. Inclusive, no boletim da Prefeitura, no programa Momento Informação, às 11h30, a gente sempre fala cada vacina até que data. Você vacinou até agosto, até setembro, a gente vai informando quando a pessoa pode voltar para fazer a segunda dose ou a dose de reforço. Exatamente. Se você me permite ainda, eu vou passar para o nosso ouvinte os locais e horários para vacinação. Dose 1 para pessoas acima de 18 anos durante o mês de janeiro, no Centro Avançado de Saúde em Canabarro, com agendamento prévio. Dose 1 para adolescente, dose 2 e dose reforço, em todas as unidades básicas de saúde com agendamento, ou no caso, Centro Avançado de Saúde em Canabarro, das 14 às 20 horas, sem necessidade de agendamento. E a dose da influenza ainda está disponível e aplicada em todas as unidades básicas do município. Ou seja, está muito fácil para conseguir obter a vacina. Exatamente. Falando em vacina também, eu conversei com os colegas da Vigilância em Saúde agora de manhã sobre a questão da vacinação de 11 anos a 5 anos de idade, da próxima fase de vacinação. Então,
em conversa agora de manhã com um colega, a vacinação ela vai estar disponível, em princípio, sem ser essa quarta que vem na próxima quarta-feira. O Estado vai, então, mandar as remessas a partir disto. E como vai ser feito ainda, a equipe, neste momento, está recebendo uma capacitação, né? E já vinha recebendo ontem, sobre a questão da vacinação, né, nessas faixas etárias, tá? Então a gente não tem ainda como é que vai ser o cronograma, tá? E nem o fluxo. Mas assim que o pessoal tiver essa informação, vai ser repassada então aos veículos de comunicação, tá? Então são esses detalhes assim sobre esses problemas, né, que nós temos enfrentados aí. E eu acredito que seria bastante importante cada um olhar para si, né, e dar uma verificada o que eu quero para minha vida, se eu quero realmente me contaminar facilmente ou quero dar uma segurada e verificar a situação, como é que vai andar daqui para frente, né, que pode vir problemas por aí. Inclusive, o uso da máscara ainda é recomendado, Sim. assim como o álcool gel e todas aquelas coisinhas básicas Sim. e tão simples do dia a dia. Com certeza, esses materiais assim, muito embora tem pessoas que digam que não funciona, eu estou desde o início da pandemia, eu não tive mais sintomas de sinusite, que eu vivia todo ano com sintomas graves de sinusite. Eu não tenho mais. E o que eu fiz diferente? Estou só usando a máscara. Então, alguma coisa boa tem, né? Não é de todo ruim, né? Então, não é uma coisa assim que a gente vê que não é mais unânime, o pessoal não liga muito para isso, mas se você observar, são os que mais têm o problema. Evandro, vou abrir um espaço para você deixar suas considerações finais referente à questão dos sintomas gripais e Covid-19, porque eu quero falar ainda sobre o tal do mosquitinho Aedes aegypti. Ah, perfeito. Eu acho que sobre essa questão tanto dos sintomas gripais quanto da Ômicron, a gente tem que fazer uma análise assim, ó, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for pensar, basicamente nós somos uma classe trabalhadora, basicamente maciço. A população que produz precisa ir para o seu trabalho, precisa ir para a sua empresa, precisa exercer suas atividades, né, para trazer o sustento da família. Então, neste sentido, eu vejo que é importante se reforçar esses cuidados quando a gente está fora do nosso ambiente de trabalho, tá? Porque isso aí causa um transtorno. A pessoa até pode pensar assim, mas se eu fico afastado, eu fico em casa, isso e aquilo, mas isso não é bom para ninguém. Eu me sentiria muito mal estando em casa afastado. Tem muitos colegas da própria prefeitura que estão afastados, estão desesperados para voltar desde o primeiro, segundo dia, sabe? Então, assim, não é legal. A gente tem que fazer uma análise, tem que pensar, né, no que isso aí pode impactar. Isso parece ser bom ficar em casa, mas os impactos são muito ruins. Bom, Evandro, sobre o mosquito Aedes aegypti, está acontecendo agora um levantamento do LIRA, índice rápido, isso? Isso, levantamento de índice rápido. Um levantamento de índice rápido muito bem feito, muito bem organizado. Agora temos uma colega que está liderando, então, em conjunto, né, com a atenção básica, então, com as agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, né, e está sendo feita, então, uma passada por todo o município. E esta passada para o município, nas casas, muitas vezes pode não ser bem-vinda, tá? Ontem mesmo houve, parece que dois locais em que as pessoas não atenderam bem os colegas que foram fazer a verificação, mas só para lembrar, nós temos a tranquilidade, nós temos baseado em legislação que a gente tem que fazer esse trabalho. O que tem que se lembrar é o seguinte, este ano é o ano de pico máximo das questões do Aedes aegypti no país, tá? Nós tivemos o ano passado, então, um caso autóctone,
tá? Que é do mosquito daqui. Então nós temos mosquitos contaminados aqui. Esse sistema de estiagem que está dando agora, que o nosso Brasil está enfrentando, principalmente o Rio Grande do Sul, tem ajudado na proliferação do Aedes, porque o Aedes ele não gosta de locais com bastante água. Pelo contrário, ele gosta de locais com pouca água. Então o trabalho o trabalho que está sendo feito no levantamento de índice rápido é para verificar o índice de larvas que cada ponto do município tem. E através disso se fazer ações nesses locais com maiores problemas. Então, sim, atendam bem, essa semana está acontecendo, tá? Os profissionais estão indo, eles estão indo, profissionais que eram por exemplo, só do bairro Canabarro estão visitando todo o município, então eles têm uma importância muito grande na preservação, né, da saúde das pessoas. Eu acho que realmente faz uma diferença bem grande e a população tem que lembrar municípios, até municípios vizinhos aqui, que passaram um perrengue bem grande o ano passado e que agora estão aí fazendo um trabalho bem legal para diminuir os problemas, né, e minorar os problemas que passaram já, inclusive até com óbitos. Mais uma vez, é dever de cada um também ficar de olho no seu pátio. Ah, com certeza. Pátio, terrenos que a pessoa comprou para investimento, né, locais aí, prédios, alguma coisa. Isso é dever de cada um dar uma olhada, tá? Porque muitas vezes você começa a adoecer no seu local, ali onde você vive. Ah, eu só fico dentro do meu quarto, do meu apartamento. Daqui a pouco a pessoa está com dengue, ou está com outra doença, né? Ah, mas eu só fico, sim, mas o mosquito está ali do teu lado. Então tem que dar uma verificada, tem que olhar mesmo ao redor, às vezes em qualquer cantinho. Em qualquer cantinho vai estar sendo produzido larvas do Aedes aegypti. Evandro, muito obrigada pela tua participação no programa hoje. Boa semana. Obrigado pela oportunidade. E a gente pede então que os ouvintes façam uma reflexão, tá? Que isso daí é de bom grado. Bom dia a todos.